Olá, dando continuidade sobre o nosso assunto, ainda falando sobre a questão da contratação dos trabalhadores, vamos falar sobre questões legais do processo de admissão de trabalhadores. Um ponto que nós chegamos a falar quando falávamos sobre a carteira de trabalho e previdência social é quanto à proibição da retenção de documentos de identificação pessoal dos trabalhadores. Então, passível de multa, né, o procedimento de uma retenção superior a 48 horas. Então, o departamento pessoal ele tem que ter essa agilidade no processo de contratação, de tal forma de fazer a devolução dos documentos num prazo máximo de 48 horas. Outro ponto que nós vamos abordar dentro dessas questões legais do processo de admissão de trabalhadores são determinados pontos, como a questão da proibição de solicitação de documentos que possam vir a discriminar trabalhadores. No caso específico da norma que nós vamos comentar agora, é a questão de empresas virem no processo de admissão solicitar atestado de gravidez, esterilização, enfim, qualquer coisa nesse sentido, de que uma funcionária grávida eu não vou contratar porque ela vai deixar de trabalhar e ficar pela previdência dentro de licença maternidade. Então isso não pode ser feito e é proibido. Então, de tal forma que isso deva ser um cuidado que as empresas tenham dentro desse processo, né? Então você deve trabalhar de forma a não discriminar as pessoas que são candidatos. Além dessa questão relacionado à gravidez, que determinadas empresas no passado tinham esse tipo de procedimento, outra questão que também a legislação estabelece é que, quanto à experiência, né, legalmente você deveria exigir no máximo 6 meses de experiência em cada área também. Cuidado a ser feito nos processos de seleção. E outro ponto importante é que é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acessão à relação do trabalho, seja por motivo de sexo, então discriminação devido à opção sexual do trabalhador, origem, né? Então, existe este problema e a lei ela coíbe seriamente aqueles que discriminam, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência física, reabilitação profissional, idade, entre outros. Então é proibido discriminação. Então, no processo de recrutamento e seleção, um dos cuidados a serem feitos é que não ocorram fatos que denotem qualquer tipo de discriminação relacionada a questões individuais desses candidatos. Proibição de diferença de salários. Então você não pode, por exemplo, pagar o mesmo trabalho feito por um homem e por uma mulher, você pagar um valor maior para o homem, ou se fosse para a mulher. Então não discriminar. Então as empresas, como que elas podem estabelecer salários diferentes de acordo com um programa específico que se estabeleça. A empresa tem que desenvolver o seu plano de cargos e salários.
Então é evidente que você tem um funcionário experiente, que está há muito tempo na empresa, que tem pleno conhecimento de determinado trabalho, né? E ele, devido a esse tempo superior da empresa, ou conhecimento superior, ou grau de instrução, enfim, ele pode ter um salário maior que o outro que você está contratando agora. Então, mas tudo isso, então os critérios que possam vir a diferir, salários, tem que estar previamente estabelecido e por escrito. Então, o plano de cargos e salários é algo fundamental. Você ter no papel a tua política relacionada a salário, de tal forma, se alguém entre amanhã ou depois na justiça questionando nesse aspecto, você possa ter um documento dizendo os porquês que existe, por exemplo, auxiliar administrativo nível 1, nível 2, nível 3. Tá? Então é possível ter essa diferenciação, mas com critério e com critérios estabelecidos por escrito. Tá? Então isso também, dentro dessa questão que a gente fala, que legalmente você tem que ter como provar aquilo que você estabelece de política. Então a formalização é fundamental para que você não tenha problemas futuros problemas trabalhistas nessa questão de discriminação. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Também outra forma de discriminação que se deve evitar. Falamos agora há pouco, olha, não existe prazo de tolerância para o registro do empregado. Trabalho desde o primeiro dia. Ele não entra para o trabalho, ele não começa a trabalhar se ele não estiver devidamente registrado na carteira de trabalho e no registro da empresa. O registro pode ser feito na empresa em livros, fichas, sistema eletrônico, enfim, mas é fundamental que você tenha esse registro e que o trabalhador tenha a contrapartida do quê? Da sua carteira de trabalho, especificando os dados da contratação. O registro deve conter obrigatoriamente as seguintes informações: identificação do empregado, isso no caso o registro na empresa, no livro, no sistema, enfim, que seja na ficha. Identificação do empregado com número, série e unidade de federação da carteira de trabalho, da CTPS, data de admissão e quando o trabalhador for desligado, data de demissão, remuneração e forma de pagamento, então quanto que o trabalhador vai perceber e se será um salário pago mensalmente, semanalmente, diariamente, local e horário de trabalho, tá? Anotações referentes às férias, identificação de conta vinculada ao FGTS, né, e da conta do PIS/PASEP. Se houve algum acidente de trabalho ou doença profissional, existe a obrigatoriedade da anotação em carteira, né. Registro do empregado deverá estar sempre atualizado e numerado sequencialmente por estabelecimento. Ok? Documentos a serem preenchidos pela empresa. Então, a CTPS, já falamos, o prazo máximo de 48 horas nós já falamos. Preencher a página do contrato de trabalho, né, com as anotações, como a gente também disse na aula passada. No campo referente ao FGTS, data de opção do FGTS, banco, agência, praça, cidade, né, e o estado da federação. Se for o caso, termo de contrato de experiência, né? Prazo máximo a gente já falou dos 90 dias e nós falamos de dentro desses 90 dias você pode ter uma única renovação, então 45, 45, 30, 60, enfim. O recibo de entrega da carteira de trabalho e a comprovação de devolução da carteira de trabalho. Ok? Obrigado, gente. Até a próxima.